Olá, podólogos, podólogas. É com muito prazer que eu estou aqui, professora Sandra Augusto, da Escola Saetec aqui de São José do Rio Preto. Vim para falar primeiramente sobre um assunto. Por mais que eu tenha escrito agora no slide que você vai pegar aí, de iontoneio, que está se referindo à aplicabilidade de uma corrente elétrica para que a gente possa ionizar, fazer a iontoforese, jogar uma substância ativa para dentro da pele ou para a placa ungueal. Mas nós iremos começar com a perfuração ou microporação. Eu coloquei lá como micronail perforation, né? Porque eu estaria perfurando a estrutura ungueal do nosso paciente. Quando eu falo estrutura, nós podemos pensar em levar substâncias para dentro dessa pele. Perfurar é uma técnica que remete à ajuda de eu introduzir, de eu permear mais substâncias para aquela determinada região. Então, eu posso perfurar a unha, eu posso perfurar os tecidos moles que estão em volta da unha e eu posso perfurar a pele como um todo, como um couro cabeludo. E hoje, olha só que incrível! O pessoal da indústria farmacêutica estão produzindo estruturas como microagulhas, mas estruturas à base de ácido hialurônico, um hidrogel, a própria agulha de titânio ou de inox, como a área nossa começou a usar agora para a gente poder fazer a perfuração em determinadas patologias do nosso paciente, né? Então, assim, eu quero começar falando sobre a microperfuração, né? E eu vou até falar uma coisa para vocês. Se eu estou fazendo uma microperfuração, você já está imaginando aí. A professora Sandra está pegando algum objeto e produzindo furos, produzindo aumento do poros, porque a partir do momento em que eu perfuro, eu estou mexendo com a porosidade, tanto da pele como da placa ungueal, né? Então, se eu estou ali mexendo com essas estruturas, eu estou querendo jogar algumas substâncias para dentro da pele. Mas como eu estava dizendo para vocês, a microperfuração também tem uma outra propriedade e eu quero começar falando sobre ela sem eu abrir os slides que eu trouxe para vocês, né? Eu vou começar a falar que há uma preocupação de que a gente possa romper tecidos. E olha só a nossa ciência, como ela está numa evolução muito rápida. E nós, podólogos, estamos entrando nessa evolução, né? Eu estou estudando a ciência, eu estou buscando estrutura para que nós possamos melhorar o nosso atendimento, melhorar a entrega de resultado para os nossos pacientes. E aí, dentro desses estudos, a microperfuração é também feito em feridas. Olha, feridas agudas, feridas crônicas. E aí, pessoal, eu preciso entender que para feridas crônicas ou mesmo feridas agudas, né? A área da farmacologia industrial de medicamento, ela pensou em como levar microfissuras para dentro do nosso organismo, para o nosso coração, para vários outros órgãos que eu vou até mostrar para vocês aqui, sem antes começar mesmo a falar das nossas atividades, mas para que vocês tenham ideia de como tudo isso é surpreendente, né? É assim, algo em que a preocupação de todos os profissionais é fazer com que a droga que eu tenho em mãos, que é ela que vai curar o meu indivíduo, levando substâncias ativas que possam destruir bactéria, sanar inflamação, diminuir a dor do meu paciente, eu estou usando substâncias ativas ali. Então a preocupação é chegar até o sítio de ação. Que significa isso, professora? Até o local em que eu queira realmente produzir um efeito fisiológico aí, melhorando a qualidade de vida, sarando esse paciente nosso. Então, a área da farmacologia foi pensou na ferida.
né, a resistência dessa ferida em relação a biofilme. E vocês sabem que eu tenho biofilme da ferida, eu tenho biofilme em relação ao aumento de bactéria, que ela se junta como se fosse uma membrana ali, tornando resistente e impedindo a entrada de antibióticos, antifúngicos. Eu estou falando isso da ferida, mas eu também estou pensando no biofilme fúngico, né? Que ele está debaixo da unha do nosso paciente ou na própria placa ungueal, quando eu encontro a unha que a gente classifica ela como endonix, que o fungo entra pela própria unha e se estabelece ali e não vai para o leito do meu paciente. E nós temos que ter linha de raciocínio, como é que eu vou chegar até ali? Pois bem, a área da indústria farmacêutica, ela está usando estruturas como parecendo agulha, parecendo lente, dentes de. Quer ver? Deixa eu falar o nome certo para vocês, que até eu marquei aqui, de lampreia, dentes de lampreia. Eu vou mostrar isso para vocês. Fazendo dentes de lampreia e uma determinada estrutura de micronanômetro para ser perfurado tanto a estrutura na região que eles querem, ali do coração, ossos, órgãos viscerais, né? Como também para ferida. E vocês vão ver que interessante que é esses dentes de lampreias. Eles foram buscar o formato do dente para fazer uma estrutura que no qual ela é pontiaguda, como se fosse uma agulha, por isso que eles falam microagulhamento e microagulhas sendo usadas. Aí, como eu disse aqui, titânio, inox, de hidrogel, de outros polímeros, enfim, substâncias até que, quando penetrada, elas injetam as suas substâncias lá dentro, porque dentro dessa microagulha tem a droga e ali depois ela vai ser dissolvida. Olha só, é uma outra estrutura, mas com a linha de raciocínio de uma agulha perfurando. E quando eu falo de unha, e aí eu tenho artigos falando de microagulhas com processos medicamentosos para perfurar uma ferida, eles também estão pensando no biofilme, de quebrar a barreira do biofilme. Olha só que interessante. Existem bactérias que se formam e elas se juntam formando esse biofilme. Elas ficam ali entrelaçadas, criando o seu próprio habitat, né? E aí existem as bactérias planctônicas, que elas estão andando pelo corpo, elas ainda não estão ali formando o biofilme. Então, qual é a linha desse raciocínio desse artigo? Eles querem quebrar esse biofilme, fazer com que essas bactérias se soltem e se torne uma bactéria planctônica e o fungos também, né? Então, presta atenção. Quando você precisou, numa onicomicose distrófica total, agora vamos falar da onicomicose distrófica total, no qual eu tenho que eliminar a unha do meu paciente. Nós sabemos que a hifa fúngicas e o biofilme tá lá para o leito e a gente vai lá limpar o leito do paciente. O que nós vamos fazer? Permeação, desobstrução eletrocutânea e ungueal, porque nós vamos atingir o tecido, né? Aí no caso não seria a unha, porque eu já arranquei a unha, mas é o leito da unha, fazendo parte do aparelho ungueal. Né? Eu vou perfurar, porque eu perfuro, desestabilizo o biofilme e ainda por cima jogo o nosso produto antifúngico, né? E olha só que interessante. Nós da Sarova trouxemos dois tipos de produtos. Um é que vai fazer a desobstrução desses canais, né? Para que eu possa, principalmente na unha, quando eu amoleço a placa ungueal e abro essa estrutura de poros, aumentando a porosidade, né? Principalmente com agulha, depois que eu delaminei a unha, depois que eu usei as minhas brocas, eu ainda vou fazer essa permeação, porque eu tenho entrada de fungos através da unha.
Então não adianta muitas das vezes eu só fazer a delaminação com brocas, né? Em linhas retas. Eu até trouxe para vocês uma broquinha fininha, como parecendo uma agulha, para a gente fazer também a micro perfuração ou a fenestração da unha do nosso paciente. Eu trouxe muita coisa para vocês, mas o agulhamento, ele é algo que vai ativar a quebra, né, desse biofilme para que a gente possa jogar ainda o nosso medicamento, o nosso óleo fitoterápico, o nosso ionto que a sarova tem, com propriedades antifúngicas, antimicrobianas, né, e anti-inflamatórias, porque nós vamos estar trabalhando com extrato de própolis, eu vou estar trabalhando com o óxido de zinco e mais algumas substâncias que ele tem efeito anti-inflamatório, antibiótico, né, para destruir bactérias. Então, nós temos artigos científicos do que o própolis é uma maravilha e o óxido de zinco também, né? E a gente vai estar fazendo o quê? Perfurando e depois ionizando substâncias para que haja realmente uma permeação maior e eu consiga com uma rapidez maior, tirar o paciente daquele estado, levando ele já para um processo de cura, de uma cura mais rápida, né? Então, assim, a preocupação é justamente essa. E como eu vi, então, a área da medicina trabalhando com microperfuração, pensando em ferida, quebrando o biofilme, nada melhor do que estudar as patologias, doenças da unha porque a gente não vai trabalhar só com a onicomicose. Eu tenho as outras doenças que deixam a unha num estado inflamatório, que eu vou precisar, inclusive, ela deixa o leito num estado inflamatório, a matriz num estado inflamatório, né? E ela também afina a própria unha. Quem não viu uma unha com líquen plano com a esquisia, que é aquela unha que parece que você puxou um pedaço dela e rasgou, né? E aí é grave porque a doença do líquen plano pode levar à anoníquia, à ausência da unha. Então nós temos que ter toda uma linha de raciocínio, e eu vou falar também isso para a quirodatilogista, porque ela vai pegar muita doença envolvida com a unha, né, das mãos do paciente, que eu tenho doenças destrutivas muito mais nas mãos, porém que na podologia também. Né? E eu estou trazendo isso para a podologia agora, já trazendo para vocês essa linha de raciocínio, para que vocês possam aprimorar cada vez mais. Estudem, porque é de grande relevância tudo isso que eu estou trazendo para vocês, né? Então, vamos lá. Eu quero primeiramente mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês aqui esse artigo, pessoal, maravilhoso. Vamos ver como que eu vou fazer para acessá-lo. Quero mandar para vocês também para que vocês possam vê-lo, né? Olha, eu tô com esse artigo aqui, eu já traduzi ele, ele está em inglês, tá? Olha, é um artigo em inglês, né? Estamos vendo aqui. Saiu em 27 de setembro de 2023, indo além da superfície. Olha só, então eles estão se preocupando além, como que eu chego abaixo da pele, abaixo da placa ungueal. E vamos ver o que esse artigo nos mostra. E eu vou passar rápido, eu não vou lê-lo, mas tem algo aqui que a gente precisa mostrar para vocês. Né, olha, indo além da superfície, estruturas materiais, medicamentos, fabricação e aplicações de microagulhas para cicatrização de feridas e regeneração de tecidos. Olha, aqui então eles estão falando da fabricação e aquilo que eu falei para vocês, eles vão usar estruturas específicas para poder usar, né, essas microagulhas. E aí, quando eu me referi aqui aos dentes, né? Vamos ver esse gráfico aqui, pessoal? Vamos abrir esse gráfico, que ele aqui ele já vai estar mostrando que ele vai estar fazendo, olha, o que vocês estão vendo aqui são microagulhas, parecendo esses dentes de lampreia, né? Ou então é feiticeira. O que seria lampreia? Dentes de lampreia. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que coisa horrorosa,
né? Mas é um peixe, na verdade, tanto a feiticeira como a lampreia é um peixe que suga, eles aderem a outros peixes, até como a baleia, eles vão se aderir. Parece esse peixe lampreia e a feiticeira parece cobra. E ela tem uma boca redonda e ela não tem mandíbula. O que que ela faz? Ela se agarra à baleia ou ela se agarra a outros peixes, ela roça com os dentes dela a pele desses animais e ela vai sugar o sangue e as estruturas desses animais. E o que que a área da farmacologia fez? Estudou essas estruturas e estão vendo como em micras, né? É unidade de medida. É uma unidade que quase a gente não enxerga a olho nu. E isso para você fazer essas aplicabilidades no coração, olha aqui na região ocular, né? Na língua, útero, no couro cabeludo. Enfim, em vasos, em ossos, na própria pele. Aí eu tenho estruturas de agulhas com estruturas maiores, de tungstênios, né? De outras estruturas de metais que possam, então, vir de encontro com essa manifestação, certo? Pessoal, eu vou dar uma andada aqui. Vamos descer, que eu quero descer aqui. Ele vai estar falando do tratamento de ferida, justamente aqui dessa ferida que eu comentei, ou aguda ou crônica. Eles falam nesse trabalho, eu quero chegar lá, porque ele fala muito da ferida, mas ele vai falar também das cicatrizes hipertróficas, né? Do queloide, da fibrose, pessoal. Eu falo do dedão de cabeça de serpente, aquela pele que fibrosa, né? Em volta daquela unha que se foi cortada, e o leito atrofiou, e aqueles tecidos mole veio tudo para cima da unha, né? Não dando espaço para essa unha crescer e esses tecidos, eles se fibrosam, né? Então esse trabalho aqui é maravilhoso, é muito recente. Eles estão falando sobre aplicabilidade de antifúngicos, né? Eles estão falando de anti-inflamatórios, eles estão falando de fator de crescimento para regeneração de feridas, né, de cicatrizes pós-operatória, mas eu quero chegar aqui porque eles vão falar até de como fazer esses materiais. Ele é maravilhoso, pessoal. Depois, se alguém quiser, peça para mim que eu envio para vocês, tá bom? É um material maravilhoso, não está não está nos slides, tá certo? Né? Deixa eu chegar aqui. Ó, cicatrização de feridas infectadas. Então, eles vão se preocupar com essas bactérias aqui, ó, plaquetônicas, como eu falei. Essa bactéria plaquetônicas, na verdade, são as bactérias que estão soltas ainda, caminhando e que depois elas vão para fazer o biofilme. E eu quero mostrar para vocês quando eles chegam na conclusão, né, de que, vamos lá, professora, aqui, ó. Em resumo, feridas infectadas são difíceis de tratar devido à profundidade da infecção e à resistência do biofilme aos medicamentos. O microagulhamento é uma ferramenta ideal para resolver ambos os problemas, alcançando tecidos profundos e rompendo fisicamente o biofilme. Olha, então eu quis trazer isso para que vocês possam realmente entender. Olha isso aqui que agora eu vou mostrar para vocês depois os dentes da lampreia, né? Olha aqui como que eles têm esses dentes. Aqui tá o redondinho, que nem o dentinho da, da lampreia. Olha isso, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora, né? Esses dentes, observem aqui em cima também, onde eu estou passando o mouse, né? Eles perfurando os tecidos. E claro, como eu falei para vocês aqui, existem microagulhas que é formada de substâncias que vão entrar e que ali vão jogar sua substância ativa para dentro daquele tecido e depois ela vai ser dissolvida. Mas a linha de raciocínio é perfurar para jogar o medicamento mais possível, profundamente, para estruturas que possam realmente ajudar o nosso paciente, certo? Deixa eu voltar um pouquinho para depois eu pegar.
Deixa eu sair daqui. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu voltando para vocês. Então, vamos ver agora, né, que eu quero pegar esse dente que eu tô falando para vocês. Vamos lá. Vamos pegar essa. É feinha, viu, gente? Ela é muito feia. Vamos lá onde eu deixei. Será que ela não ficou aqui? Porque eu tinha deixado, é do. Não é o jornal. Ah, gente, será que eu vou ter que pegar o, o vídeo e mandar para vocês? Porque não desceu para cá, para mim. Tá com o meu jornal, o jornal aqui. Deixa, não, é aqui mesmo. Eu tô fazendo confusão. Vamos abrir isso aqui, quer ver? Vamos abrir de novo. Eu vou mudar aqui. Vamos ver aonde tá essa. Aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha a boca desse animalzinho aqui que suga as baleias. Olha como ele é. E a feiticeira, olha o dente da feiticeira. Olha que bicho mais horroroso. Olha isso, pessoal. Você olhando esse artigo agora, observe como o ser humano usa a sua intelectualidade, a sua inteligência para pensar como é que eu faço para fazer perfuração em tecidos e jogar cada vez mais o medicamento para dentro da pele. É incrível. Eu falo que tudo isso aqui é incrível, né? Então aí vocês querendo, eu passo para vocês esse artigo aqui, porque quem é enfermeiro que está dentro da área da podologia vai querer saber disso daí, porque é algo que também vai estar estourando, vai vir aí medicamentos, né, com uma determinada forma para que ele possa então entrar, perfurar a lesão e jogar o produto lá dentro. Inclusive, eles até comentam nesse artigo da crosta, né? Que quando você se fere, o sangue, na verdade, quando ele coagula, ele é o primeiro processo da cicatrização dessa lesão que ocorreu, né? Então, quando ela também endurece, você precisa estar ajudando a que substâncias permeiem sobre ela. Eles estão falando sobre isso também. Olha que interessante. Vamos buscar agora um pouco, eu não sei, eu não quero deixar algo tão intenso para que vocês possam estudar. Então vamos fazer o seguinte: vou parar aqui agora. A próxima aula eu já entro falando com os slides, tá bom? E assim eu já posso mandar isso para vocês e vocês já abrirem a mente de vocês e lembrarem de tudo que eu falei aqui. De você usar o aparelho de Dermapen, que é com as agulhas, né? Finas também, com um diâmetro específico para fazer uma perfuração, uma microporação na pele, no leito da unha, na própria unha, quando eu tiver com a unha preparada. Lembra que quem foi para o congresso, eu falei, a gente tem que preparar essa placa ungueal. E aí, a Sarova está trazendo essa substância que você vai poder fazer essa desobstrução, né, de eletrocutânea, de microporação, aumentando essa porosidade para que depois a gente faça a iontoforese jogando a substância lá. E para isso eu mando um protocolo para vocês também que está dentro do nosso trabalho. Pessoal, eu mandei apenas um protocolo. Você imagine que aqui agora há pouco eu falei de onychomicose distrófica total e falei da classificação da Endonix, né? Então assim, prestem atenção que eu preciso atingir o leito do meu paciente. Além de limpar, eu preciso permear mais um pouco para eu jogar substâncias lá para baixo. Que é isso que eu vim mostrar primeiro para vocês, no que eu me embasei para chegar nesse propósito de ajudar esse paciente o mais rápido possível. O trabalho nós temos, né, vários outros artigos aí nas nossas mãos e a gente tem que agora nos preparar para isso. Tenho que ter as ferramentas nas minhas mãos, né? Beijo, beijo da professora Sandra Augusto e até daqui mais a próxima aula. Beijão!